Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente fala sempre sobre o mundo corporativo, temas como comunicação interna, liderança, cultura organizacional, recursos humanos, tá bom? Eu queria pedir aqui iniciar pedindo um favor para que você que gosta desse tema, para você que está nos acompanhando, para que você curta a nossa postagem aqui no YouTube também, possa mandar mensagens, possa fazer comentários, possa indicar para os seus colegas, possa sugerir novos participantes. Sempre bom para a gente estar recebendo a sua informação também. Eu queria chamar a Ana, mas antes de conversar com a Ana Paula, eu queria também agradecer 3 patrocinadores, 3 apoiadores do nosso projeto. Então, a primeira é a Progic. A Progic é uma empresa de tecnologia que ajuda a pessoa, os seus colaboradores, né, os colaboradores dos seus clientes a se conectarem 100%, né, seja através da comunicação, de uma multiplataforma, como, por exemplo, a TV corporativa, aplicativos, newsletter, né? Hoje a Progic atende mais de 650 empresas, como a Michelin, como a Baldu, como a Renault. Está presente em mais de 30 países. Vamos ver um pouquinho mais sobre a história da Progic, por favor. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progic. Obrigado, Progic. Eu queria também agradecer a Sotile. A Sotile é uma clínica estética que fica em Santo André, que eles trabalham com depilação, massagem relaxante, massagem remodeladora, limpeza de pele. Tem aqui o QR Code da Sotile para que você também possa ter mais informações, para que você possa marcar o seu tratamento lá. E a Sinter também está com a gente aqui agora. A Sinter é uma das maiores empresas de terceirização do Brasil, sendo especialista em desenvolvimento e produção de sabonetes e cosméticos. Eles atuam há mais de 30 anos no mercado, têm portfólios, eles terceirizam a marca como Natura, Boticário, Ontex, Jequiti, Johnson & Johnson. Muitos desses produtos são feitos pela Sinter, muito legal. E além deles, eles têm também um trabalho de marca própria, como a Farnese, Chloe e Gypsy. Muito obrigado, Sinter, muito obrigado aí pela confiança do nosso trabalho. Ana Paula, posso chamar assim de Ana Paula? Pode. Você sabe que eu aprendi outro dia uma coisa muito interessante, que é assim, né? O rapaz acho que não estava sabendo exatamente como que ele ia me chamar, e aí eu achei interessante que ele fez uma pergunta que eu achei fantástica. Como você gosta de ser chamado? E aquilo pareceu uma coisa simples, mas no final da história ele me deu o direito de falar meu nome, para que ele não esquecesse, mas mais do que isso, ele disse assim, ó, eu estou te respeitando do jeito que você quer. Então, às vezes, você cria alguns apelidos, alguns nomes e tal. Então, a minha pergunta é, como é que você gosta de ser chamada? Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula, eu sei que na verdade, eu já tinha conversado com ela um tempo atrás. Hoje a Mariana tem quantos anos? A Mariana tem 25. 25. Na verdade, quando eu a conheci, já fazia bastante tempo atrás, acho que ela estava começando. Uhum. A minha pergunta não é exatamente sobre a Mariana, mas quando a Mariana era mais nova, e aí fala assim, mamãe, o que você faz na vida? Você trabalha com o quê? O que te move, mamãe? Aí eu te pergunto, Ana Paula, para começar a nossa conversa. Hoje, talvez a Mariana já é um pouco mais velha, não sei se ela faz essa pergunta, mas enfim. O que você faz na vida? O que te move? Qual é, olhando, claro, tem suas questões pessoais, mas olhando para o trabalho, o que te move? O que me move sempre foi poder ajudar as pessoas pela tecnologia, né? Sempre gostei muito
de toda a tecnologia, quando eu descobri a programação, e a gente vai até falar sobre isso, antes a comunicação não era tanta, a gente nem sabia o que fazia muito bem a pessoal da tecnologia da informação. Então, eu me apaixonei pela área e sempre me motivei a tirar o trabalho escravo das pessoas, né? Aquilo que o computador pode fazer mais rápido. Não substituindo as pessoas, mas aquilo que ele pode fazer mais rápido. Isso sempre me motivou, assim, tipo assim, como eu posso te ajudar nesse seu trabalho? Aí... Que legal. Excelente definição. Nunca tinha ouvido dessa forma, né? Então, o seu olhar para a tecnologia, como é que eu posso ajudar você? Não se substituir, mas como é que eu posso ajudar? Você também é professora, né? Eu sou professora também na área de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Área de dados, na tecnologia de informação. Inclusive, pessoal, a minha ideia, eu sempre estou trazendo alguém, um convidado, sempre conectado com comunicação, né? Que é o nosso trabalho. E a mensagem de hoje é comunicação e tecnologia, né? Como é que uma apoia a outra, né? Acho que a própria Ana já deu aqui uma introdução. Ninguém substitui totalmente um ou outro, mas é como que uma apoia a outra. E até perguntar, né? Você já está há algum tempo no mercado, como eu. Como é que você olha hoje a tecnologia com comunicação, como você falou? Como é que foi essa sinergia nos últimos anos, né? Qual é o seu olhar para isso? E quando eu digo comunicação, Ana, claro que tem a comunicação interna, que é um pouco do meu trabalho, mas comunicação no modo geral, né? Das redes sociais, as pessoas, a televisão, enfim. Como é que você vê essa conexão entre as duas aí? Até quando a gente falou sobre o tema, eu fiz uma... a gente sabe, a evolução está aí, a gente está vendo, mas aí eu parei para pensar toda a evolução que tinha. Então, quando eu comecei a trabalhar, tinha circular que passava, né? Aí os e-mails, aí depois as plataformas tipo intranet, que a comunicação melhora. Hoje já ninguém lê e-mail mais, né? Então, foi muito rápido toda essa transformação. Então, hoje a comunicação é rápida, né? É vasta, então você tem informação de quase tudo que você quer na internet. Claro que você precisa saber filtrar, mas tem muita coisa. Então, a comunicação tem ajudado muito. Eu penso que ajudado mais do que os problemas que ela traz. E foi uma evolução muito grande, assim. Para mim, como funcionária, eu vejo isso muito... Que nem hoje no meu trabalho, eu recebo tudo lá, rapidinho, vai ter o evento, né, promoções, vagas, então você vê tudo muito rápido, muito fácil. Eu pessoalmente concordo com você. A gente tem uma onda da infotoxicação de informações, né, de informações, mas ainda eu olho o copo meio cheio, que bom, pelo menos eu tenho a informação. Obviamente que ainda tem aí que eu sempre brinco, né, uma regulagem desse excesso, mas ainda acho melhor do que não ter nada. Sim. Né? E nessa ideia, o que você entende disso, né? Quais são os maiores, então, o que você acha que são os maiores desafios, né? A tecnologia da comunicação, você deu alguns exemplos interessantes, né? Você recebe a coisa hoje, você recebe tal, mas ao mesmo tempo, de novo, né? A gente recebe muita coisa, né? A gente recebe muita coisa. Eu confesso que eu não sei trabalhar com essa quantidade de coisas, por vezes fico até assim um pouco agitada, que eu falo, nossa, eu preciso saber disso, daquilo, mas a gente vai aprendendo a filtrar aquilo que realmente interessa pra gente, mas é um pouco difícil todo esse... E também, por conta disso, às vezes falta de tempo, acaba surgindo as fake news. Sim. Né? E aí, às vezes, algumas pessoas, por falta de tempo, disseminam aquilo, outras pessoas, porque querem mesmo, disseminam. Então, existem vários motivos, mas é um problema fake news. Um problema a segurança também, né? Então, é uma questão que tem que ser muito cuidado pelas empresas que hoje usam os dados e o consentimento também de cada pessoa, né? Seja funcionário, seja cliente, tem que ter o consentimento. Tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a empresa tem que prestar muita atenção nisso para cuidar desses dados, para eles não escaparem mãos erradas, não é? Eu acho que tem um grande desafio até para o pessoal de comunicação, eu sempre falo isso, né, que um dos objetivos do nosso podcast é trazer algumas coisas mais didáticas. E acho que tem uma coisa assim, a ferramenta, ela ajuda demais. Agora tem uma coisa que é o conteúdo,
né? Não adianta eu não ter um conteúdo, a curiosidade desse conteúdo, a questão da fake news que você falou. Porque também tem o contraponto que eu achei interessante outro dia. Alguém falou o seguinte: todo mundo reclama, mas quando você entra, por exemplo, a galera entra numa série de Netflix, o cara fica 10 séries seguidas assistindo. Então, você percebe que não é exatamente a falta de atenção, é que ele estava preocupado, ele está interessado, o conteúdo interessa. Talvez o desafio aí, eu até te faço na verdade, uma provocação até mais para mim do que para você, talvez com a tecnologia tão fácil hoje, é quanto eu gero conteúdos interessantes para os meus colaboradores. Eu achei esse é o grande dilema das organizações hoje. Porque ao mesmo tempo você tem lá uma prateleira de ISO, norma de trabalho, regras, negócio de RH que é necessário, mas o cara não está interessado nisso, né? Então acho que isso é um pouco nesse sentido, né? E aí talvez, e gostei da sua fala inicial, porque talvez aí a tecnologia pode me ajudar a como é que eu facilito algumas questões com os colaboradores, né? Porque, de novo, eu não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho que divulgar algumas coisas. Eu tenho um trabalho que não é exatamente um trabalho lúdico, bacana, mas eu preciso comunicar. E o cara não está muito interessado. Como é que a gente conecta esse cara pela tecnologia? Você tem alguma... Olha, eu diria que tem até alguns cases já de sucesso que é usar jogos. Legal. Mas jogos com o conteúdo da empresa. Sim. E a pessoa vai evoluindo com os jogos, gamificação, e aí vai ganhando pontos, de repente algum desafio, e aí talvez se motive, mesmo com as regras da companhia. Que legal, é verdade, bem falado. Eu acabei não falando, né? A Ana faz parte, até me conta aqui um pouco, a ABC Valley é uma comunidade de startups. De inovação, na verdade. De inovação. E as startups estão ao centro, porque são as empresas que trazem inovação, em geral, a maioria delas. E então, no Grande ABC, a gente tem essa comunidade, que são pessoas que se interessam por inovação em todos os setores, pode ser as startups, empresas que estão procurando por inovação, estudantes, professores, todo mundo que quer falar sobre inovação está junto ali. Então não é uma empresa, não tem CNPJ, é aberto. É uma comunidade. E é uma comunidade mesmo. Então, para a gente levar a inovação aqui para a ABC. Perfeito. Não, eu perguntei isso porque quando você falou, talvez você tenha muitos cases aí, né, para a gente pensar, e você falou de jogos, você tem toda a razão. É uma coisa que a gente... Eu confesso que em comunicação interna a gente acabou... Eu não sei exatamente porquê, não sei te dizer porquê, talvez os nossos colegas possam dizer, a gente não incorporou muito essa questão dos jogos. Eu me lembro, há um tempo atrás, tinha a gamificação. Isso. Né? Eu me lembro de um projeto há muito tempo atrás, mas você falou aqui, confesso para você que me deu um nozinho na cabeça, porque por que a gente não usou mais? Eu não sei, assim, eu não sei se as empresas estão usando, talvez seja até um desconhecimento da minha parte, mas em termos de comunicação eu não vejo muito a gente usar isso que você falou. Você vê mais alguns exemplos, assim? Mas não é exatamente uma novidade, mas realmente as pessoas estão tentando, as startups que fazem isso estão tentando mercado mesmo, né? E usando isso, porque as empresas usam o método o procedimento está aqui, você tem que fazer isso, e agora, mais do que nunca, se observa que as pessoas não se atentam àquilo que não chama atenção, não vou fazer, né? Ou acha que vai fazer e não vai fazer. Então, cada vez mais se procura maneiras. Então, eu diria que é uma nova maneira, não é novo, mas é uma nova utilização mesmo. Isso. E todo mundo procurando por essa aplicação nova para os jogos, né? Perfeito, concordo contigo, não é uma nova, isso já tem, eu fiz um trabalho há mais de 10 anos sobre isso, mas é exatamente, talvez um novo olhar. Novo olhar, Porque, por exemplo, eu pessoalmente não sou muito usuário, mas eu vejo muita gente nos jogos do celular. Se você conecta isso a um programa, por exemplo, de segurança do trabalho, um programa de compliance, um programa de, sei lá, de RH mesmo, você pode fazer. Então faz todo sentido, né? E aí, eu queria te perguntar, por exemplo, a gente está... acho que ninguém... Vou dizer que ninguém é exagerado, mas assim, quase ninguém nesse mundo não tem um celular, não tem um WhatsApp, né? O WhatsApp é um negócio que assim... Acho que o cara que inventou o WhatsApp, talvez nem ele teria tanta noção que ele ia, pelo menos em termos de Brasil, dominar o Brasil. Sim.
E aí quando você pega... Tem uns bots de WhatsApp, né? Que são aqueles, digamos assim, aquela inteligência que vai falando, vai respondendo, né? Inclusive uma empresa que fez um trabalho atrás, há um tempo atrás, eles desenvolveram um bot para RH. Então você pergunta assim, você se identifica e tal, né? Tem o seu telefone, você tem um cadastro. Negócio do olerite, o cara já responde, tal. Você acha que isso também está se mudando a forma de comunicação? Porque já que não é tão interessante receber e-mail, como você falou no início, esse bot pode ser uma solução? Pode ser uma solução, principalmente porque ele está ativo 24/7, né? A hora, porque era um pouco irritante, você às vezes esqueceu de ligar, terminava às 6 horas o atendimento. Aí você esquece, deixa para outro dia, já amanhece um dia corrido, e aí você tem o horário. Então o bot resolve isso, ele tem uma certa inteligência, então ele responde as perguntas que você quer, mas, em contrapartida, se você tiver uma questão mais difícil, mais complexa, ele não sabe resolver, ele fica dando volta. Quantas vezes a gente não tem um problema grave e o bot não resolve, você não tem nem, às vezes, um canal para comunicar. Então, a tecnologia não resolve tudo, realmente, tem que ter alguém filtrando as situações. Em geral, no bot não tem, quando funciona, é o bot mesmo que te atende. Mas eu acho que a grande vantagem é 24/7. Né? É interessante, né? Eu vivi isso um tempo atrás, eu entrei no aplicativo do banco, aí tinha um bot, né? E eu tinha uma pergunta específica que ficou dando volta, ele não conseguia responder. Exato. E o pior é, você tem toda a razão, que não tinha um telefone, não tinha... Cara, eu só queria fazer uma pergunta e eu não conseguia. Mas, assim, acho que até um certo estágio, digamos assim, o bot é legal. E aí, de novo, para comunicação, o pessoal de RH... E talvez você até tenha empresas que conhecem, eu vi essa história, eu achei bem legal, assim, sabe? Aquela coisa repetitiva, como você falou no início, que eu posso ajudar. O meu contra-cheque, eu não lembro das minhas férias. Sabe, aquelas coisas que são repetitivas, que teoricamente não precisa... Porque ali eu não tô querendo... Eu não quero perguntar sobre as férias, eu quero só saber dos prazos. Ali eu acho que o bot funciona bem. Né? Alguma questão lá de jornada, de banco de horas, estou falando mais do RH, né? Que é um pouco da experiência que eu tenho. Agora eu quero saber como é que eu vou usar o banco de horas, se eu posso dividir em 3, não sei o quê, se eu posso, exagerando, né? Se eu posso vender o banco de horas e tal, aí tem que ter uma pessoa, né? Mas isso, acho que a sua provocação é interessante, quer dizer, o bot ele ajuda, mas quando você não eliminar o contato humano, é isso? Para as questões complexas. E você sabe que tem um case novo, que é usar o bot para celulares no RH, mas de funcionários, por exemplo, se você é agro, seus funcionários estão... eles não têm acesso a computador, mas eles têm um celular, como você disse, tem um WhatsApp. Então você se comunica com eles pelo bot. E isso é novo mesmo, foi uma criação aí recente. Então você acessar funcionários que não têm a tecnologia, nem o computador, que o que eles têm é o celular. E deixa eu fazer uma pergunta técnica, que é uma das coisas que eu sempre escuto quando a gente vai para esses assuntos. Mas assim, tudo bem, todo mundo tem celular, a grosso modo. Mas esse aplicativo é pesado, carrega, vai travar meu celular. Isso, a tecnologia, essas soluções, elas realmente... São leves, porque o bot faz isso tranquilamente. Não vai pesar. Não é isso que vai pesar. Não. Tanto é que foi a solução justamente para esses funcionários. A empresa já tinha tentado várias coisas e essa aí funcionou. É engraçado, né? Eu vou contar um case aqui rápido. Eu tive uma época que eu trabalhei na Açúcar Guarani, Terriôs, São José do Rio Preto, agro. E eu me lembro que a gente tinha, foi a primeira experiência que eu tive lá. É tradicional na empresa, no ramo agrícola, fazer missas de encerramento e fechamento de safra. Olha, que legal. É uma coisa tradicional e tal. E aí, obviamente, é um ato ecumênico, né? Não é só um ato ecumênico. E aí, só que o presidente falou o seguinte na época. Eles queriam fazer com 5 empresas, 5 unidades deles, num lugar só. Só para você ter uma ideia, foi no espaço onde tem o evento de Barretos. E na época chamaram o governador do estado, que era o Alckmin. E sabe quem foi fazer a missa? Padre Marcelo Rossi. Então é um negócio grandioso. Aí o diretor falou assim para mim, presidente, cara, a gente não pode falhar. Todos os colaboradores, imagina chegar lá,
padre Marcelo Rossi, governador, e ter lá meia dúzia de funcionários. Então eu fiquei preocupado, né? E aí eu estou contando isso porque olha como a tecnologia, na época não tinha, me ajudaria demais. Porque lá, para quem eventualmente não conhece, hoje mudou um pouquinho, mas você não tem as pessoas fisicamente no espaço, elas não estão dentro de um escritório, elas não têm, obviamente, um pedaço, mas a grande maioria está no campo, né? Está no trator, está plantando, tal. E aí eu me lembro, Ana, que foi um trabalho assim, preocupadíssimo, porque assim, qual que era o meu desafio? A garantia, claro, eu não podia obrigar que a pessoa ia, até não é isso, mas eu tinha que garantir que todo mundo soubesse, para não correr esse risco, né? E também para ser um evento bem organizado. Então, aí quando você falou do bot, fiquei lembrando, você falou a questão do agro, é bem isso, né? E aí estou trazendo outros exemplos, né? Comunicação no dia a dia, porque exatamente, olha que interessante você está dizendo, porque lá a experiência era o seguinte, o cara, muitas vezes, ele chegava para trabalhar hoje, por exemplo, iniciar mesmo na empresa, ele passava lá para o RH, pegar os documentos, fazia o exame médico, tal, ele ficava um mês sem aparecer na empresa. Porque a vida dele era assim, ó. Ele ia trabalhar, pegava um ônibus que chamava ônibus agrícola, trabalhava numa lavoura X e voltava para casa. Como é que eu comunico esse cara? Não tinha isso, né? E aí quando você faz isso, eu falei, puta, que legal, porque se tivesse exatamente isso na época, né? Então assim, a gente tinha que correr atrás dos ônibus, literalmente, conversar com os motoristas, ele chamava lá nas oficinas, né? Então tem as oficinas e tal. Então, e aí, assim, a galera já tinha celular hoje muito mais. Então, essa ideia do... Mas é que você está trazendo algo melhor ainda, né? Não é só um comunicado ali. Você tem ele pergunta ali, você pode meio que criar uma relação com ele. Isso, avisa e responde perguntas, sim. Ele pergunta alguma coisa. Eu não sei se o funcionário pode perguntar tantas coisas assim, mas pelo menos toda a parte de onboarding é feita pelo... E veja que, lembra que eu falei que é bom... Porque imagina vocês da comunicação tendo que ir atrás de todas as pessoas, em todos os ônibus, conversar com o motorista. Então, a tecnologia ajuda a isso, porque vocês não tinham esse tempo livre. Isso. Vocês tiveram que gastar mais tempo, investir mais tempo nessa tarefa. E a tecnologia podia resolver isso sem... Perfeito. Né? É isso que a tecnologia tem que fazer. É isso que tem que fazer. E quando você falou do onboard, para quem eventualmente... não está tão conhecido, onboard é quando você começa a trabalhar numa empresa, então você recebe as primeiras informações, né? O que a gente fala de um kit de onboard, quer dizer, informações desde o RH, do jornada de trabalho, né? Dos procedimentos, da marca, né? Da onde você vai trabalhar, o que a empresa faz, né? E isso realmente também tem o outro lado, né? Sempre foi muito difícil nas empresas, né? Sim. Porque, por exemplo... Você conhece bem, eu trabalhei, uma das montadoras que eu trabalhei, que Peugeot Citroën, eu era o responsável para fazer isso. Pô, era um parto, que você tem que juntar todo mundo, colocar numa sala. Aí já chamava lá o Antônio Carlos Neves de tecnologia para fazer uma palestra sobre TI, chamava fulano de tal, fulano de tal. E isso às vezes era complicadíssimo, né? Você organiza isso, faz bem feito, coloca num aplicativo... que tem uma interação, porque também não adianta também o cara só ficar vendo, né? É isso, né? É isso. Para facilitar, ele pode ser aos poucos, ele vai recebendo, e ele também não precisa ficar parado, porque eu lembro disso quando eu fiz o onboard, que às vezes a gente fica numa sala ali o dia inteiro, você já está ansioso porque você quer entrar começar a trabalhar, e você está ali só ouvindo palestra, né? Então, acho que ajuda de todos os lados aí pro colaborador também, ou a pessoa que vai trabalhar, né? E aí, de novo, né? A gente está trabalhando com dados, né? Acho que a tecnologia, ela potencializa demais, porque quando você trabalha com dados, você consegue medir, você consegue trabalhar. E aí, por exemplo, você tem sistema de CRM, né? De Customer Relationship Manager, quer dizer, eu trabalho com dados, normalmente o mercado trabalha muito com isso, né? Sim. Então, que é o tal do cliente, os dados do cliente, né? E você percebe que eles têm evoluído essas pesquisas, são pesquisas melhores, porque assim, também tem aquela pesquisa básica, né, que tipo, perguntou, não responde nada, né? Hoje você entende que essas pesquisas estão evoluindo também com as ferramentas de tecnologia, a ponto de entender melhor o cliente, e até te pergunto, a ponto de entender melhor até o colaborador. Você percebe isso também? O cliente com certeza, o colaborador eu não tenho muita certeza, mas eu acho que porque o CRM ele usa justamente os dados públicos, né? Então você pode segmentar prospectar os seus clientes e também segmentar os clientes quando o que eles compraram.
qual é a tendência deles comprarem novamente, o quanto eles gastam. Então, você tem todo esse controle e você pode oferecer informação, comunicação para eles bem segmentado mesmo. Não manda tudo para todo mundo. E os funcionários, em geral, todo mundo recebe, né, todas as informações. Isso vocês já segmentam. Só o C-Level, ou o pessoal que nem que vai assistir a Miss, quem que vai. Então, é bem segmentado já. Então, eu penso que o CRM é bem melhor mesmo para clientes, né, para conseguir clientes. Deixa eu te perguntar um negócio, eu não sei se isso você tem conhecimento. E aí, assim, que a história do persona, né? É isso. A partir do momento que eu defino que tipo de hábitos que você gosta, que produtos que você gosta, é aquilo que, inclusive, pessoal, eu achei muito interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, sobre inteligência artificial. As pessoas acham que vai aparecer um robô aqui. Na verdade, já está vivendo, né? O Waze é uma inteligência artificial, né? Ele já te indica os caminhos. Isso. Eu entro no Netflix... Já tem assim, Fábio, acho que você gosta desse filme, porque ele já fez uma leitura, isso, né? É isso mesmo. Ele já fez uma leitura daquilo dos filmes que eu assisti. Isso. Né? E vai te oferecer. Então, assim, não é que vai vir um robô, né? Já tá vivendo aí, né? Então, se eu consumo tais produtos, tais livros, tais coisas, então é isso, né? É a partir desse olhar para tentar segmentar melhor o cara. Então, por exemplo, o meu pai tem e aí tô falando de qualquer empresa, né? Qualquer empresa. Meu pai tem um comércio X, ele vende tal coisa, então ele pode olhar através dessas pesquisas quem tem mais conectado com ele. É isso. É isso. Mas não deixa de ser como quando você tinha comércios menores, que o dono trabalhava no comércio e ele sabia o que oferecer. Aí já sabia que tal pessoa chegava e falava assim, essa pessoa gosta de, sei lá, tecido. Aqui, um pão italiano. O pão italiano chegou. Então fazia isso de uma maneira assim... pessoal, né? Só que agora você tem muito mais pessoas. Perfeito. E aí a tecnologia vai te ajudar também a atender aquele cliente como se ele fosse único. Né? É engraçado você estar falando, né? O meu pai hoje tem comércio, hoje é mais restaurante, pizzaria, mas ele tinha uma época, muitos anos atrás, que era meio que um bar, assim. E você falou agora, me veio na cabeça, uma memória afetiva, né? Chegava o rapaz no balcão, ele já colocava uma pinga lá, uma jurubeba. Eu ficava pensando, mas como meu pai sabe, né? Porque o cara meu pai já tinha, né? Como vários outros. Tinha um algoritmo. Como muitos, enfim, empresários aí e tal, já tinha um algoritmo na cabeça que ele sabia que o jurubeba e com limão, né? Exato, então. E aí o cara falava assim, e aí aquele que falava assim, beleza, né? Já tomava. Aí um falava assim, você esqueceu do limão. Quer dizer, engraçado, como o cara já tinha um algoritmo na cabeça, né? Gosto de um pão mais assado ou menos assado. Só que você falou bem... obviamente que a população aumentou demais, o consumo aumentou demais, e aí você precisa de tecnologia para te ajudar, mas no final da história é isso, não é? É isso, atender o cliente do jeito que ele quer, né? Como ele espera. Você sabe que é engraçado você estar falando, porque o ChatGPT na minha cabeça, claro, acho que na minha cabeça é a mesma história. Eu trabalho com comunicação. Quando alguém diz assim, preciso fazer um comunicado sobre tal coisa, eu uso o meu ChatGPT interno. Obviamente que o ChatGPT original, digamos assim, ele potencializa demais, em microsegundos. Mas no final da história, são as nossas experiências, não é? É isso. Porque ele não faz sozinho também. Quantas vezes você coloca um prompt, que a gente fala lá, que é a frase que você coloca, a pergunta, e ele não traz nada. Ou ele traz errado. Então, a sabedoria é como perguntar. Isso. Então, é a mesma coisa. Se você sabe perguntar, ele pode fazer um texto mais rápido para você. De repente você não tem tempo e tal. Ele vai fazer o texto. Só que você precisa saber o que você quer colocar no texto. Não é um texto qualquer. Então... e aí vem também que eu acredito em comunicação também, que é não pegar aquele texto pronto, adaptar ao jeito e tal. Agora, e até queria te perguntar sobre isso, né? Eu acho que não tem volta, né? A inteligência artificial não tem volta. Não certo? Tem volta. Até olhando para a questão, por exemplo, do ABC Vale aí, da tecnologia, da inovação que vocês falaram, né? Assim, se você olhar o futuro, não tem volta isso. Não tem volta. Não tem volta. A inteligência artificial também não é uma novidade, né? Há bastante tempo que se pesquisa. Mas, com certeza, o ChatGPT ser liberado, assim, do jeito que foi, assim, isso democratizou e todas as pessoas usam. O que falta, e eu vejo isso, alunos, pessoas que usam sem
conscientização, né? Usam, falam, vamos fazer um trabalho sobre alguma coisa, coloca lá e pega o texto que veio sem filtrar, sem verificar se é aquilo mesmo. E também, não adianta você fazer alguma coisa que você não conhece, porque ele pode alucinar, que a gente fala, e te dar uma resposta errada, e você não sabe do que é o assunto, e pode estar cometendo aí um problema, ou fake news, ou enfim, né? Então, ainda não é uma tecnologia que você pode falar, não, posso falar sobre qualquer coisa, põe lá, não. Ele tem que te apoiar, não substituir você, né? É que hoje a gente está olhando, você falou bem, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas ele fala, a inteligência artificial já existe há bastante tempo. Sim. Só que era restrito, né? A NASA, instituições do governo e tal. Hoje se democratizou, né? Como outras coisas também. E acho que, inclusive, na comunicação, isso a gente está passando um processo muito de transformação, de criatividade. Sim. Você tem, a gente está falando de ChatGPT, mas você tem, por exemplo, o DALL-E, que cria imagens, né? Sim. E está lançando agora novas ferramentas que daqui a pouco vão criar vídeos. Esses vídeos que a gente está falando, que a gente às vezes filmava, daqui a pouco estava tudo pronto. Mas tem vídeo por inteligência artificial. Então, outro dia, eu entrevistei aqui um colega e ele falou um negócio interessante, ele é dono de uma agência, onde o cliente pediu para ele um vídeo e tinha um tradutor, né? Um narrador, né? Aí, por algum motivo, o cara falou assim, não precisa do narrador, não. Falou para ele. Ele falou, tudo bem, né? Ele é dono da agência e tal. Passou uns minutos, um tempo X, o cara mandou o vídeo para ele com uma narração pronta. Aí esse rapaz falou assim, nossa, ficou bom, né? Quem é que falou assim? Não, essa é uma voz de inteligência artificial. Podemos questionar várias questões de ética, de um monte de questões, mas é um caminho que não tem muita volta, né? Não, E, às vezes, pelo custo. Né? Sim. Eu vou te dizer um exemplo, tipo a ABC Valley mesmo, a gente não tinha muito bem, assim, a explicar o que era. E entrou uma pessoa na comunidade e falou assim, olha, eu estou testando uns vídeos, posso fazer um vídeo para mostrar o que é? Eu falei assim, pode, faz aí. E ficou muito bom. E agora, quando as pessoas assistem, elas têm menos... Elas não têm dúvida, sabe? Do que elas podem fazer, do que elas podem... Mas ele fez para inteligência artificial. Ele fez para inteligência artificial. Então, tem um avatar que fala, então não é uma pessoa. Então, tipo, quando você fala as regras da comunidade, tipo, não é a Ana Paula que tá falando as regras. Tá lá. Ficou bom. Mas tem coisas que podem melhorar na inteligência artificial? Pode, porque a voz é um pouco ainda... Melhorou, mas isso aqui ainda, né, não... Eu pessoalmente, essas imagens criadas de inteligência artificial, eu acho que ela já está num estágio que ficou chato, porque você já bate o olho e você já vê que é. Mas vai melhorar, vai ficar mais claro. Agora, Ana, eu queria te fazer uma pergunta que pessoalmente eu acho muito importante, né? Eu gosto muito de olhar a questão da comunicação. Tem até um tema que a gente vai conversar em outro momento, que a gente fala da comunicação como inclusão. Eu de verdade, pessoalmente gosto muito disso. Acho que a comunicação, até digo que nas minhas palestras, que comunicação é um comportamento, né? E aí eu queria te perguntar, a tecnologia, junto com a comunicação, ela pode ser usada, por exemplo, para promover acessibilidade em todos os sentidos, né? Como é que você vê isso? A inclusão, inclusive, né? E acessibilidade, como é que você vê isso? Então, você sabe que eu tenho 30 anos de trabalho e eu fui fazer um trabalho na UFABC, lá, na aula, e os alunos falaram sobre audiodescrição. E eu nunca tinha pensado nisso, né? A tecnologia narrando... você narrar algumas cenas mais para as pessoas cegas, né? E aí você tem o computador, ele tem um leitor de tela, né? Então aí eu fiz uma pequena pesquisa sobre isso. Então é a tecnologia ajudando mesmo. Então as pessoas cegas conseguem usar o computador perfeitamente. Tem o narrador. Também o 3D trouxe as obras de arte que você pode imprimi-las. Então os quadros a pessoa consegue tatear. Você tem... Não substitui também, mas você tem tradutor em Libra, que se você não tem a pessoa, tem um aplicativo que faz. Então, olha quanta coisa. E você tem hoje também alguns trabalhos
Eu não vou saber tecnicamente como funciona, mas de TDAH, né, para as pessoas conseguirem mais atenção para aprender, enfim. Então, a tecnologia está ajudando nessa área também. Né? Eu acho fantástico. É que a gente, às vezes, né, quando a gente está nesse turbilhão de coisas acontecendo, a gente não para e não pensa quantas coisas a gente pode fazer hoje. Você falou muito bem da questão das pessoas, questão de visão, a questão de legenda, por exemplo, uma coisa que a gente não... Às vezes não dava tanta atenção, e hoje é quase impossível você ver um vídeo que não tem a legenda, a tradução. Hoje em dia, cada vez mais, eu até vi outro dia, quer dizer, inclusive, é que a gente vai começando a olhar, depende de como é que você olha, né? Tem a história do copo cheio. Você tem gente que está perdendo, teoricamente, o emprego como tradutor, como o narrador, mas ao mesmo tempo você está dando muitas possibilidades. Você está com o aplicativo na mão, você fala para uma pessoa em português, o aplicativo na hora fala inglês, francês, o que tiver. Olha como isso, olhando para o aspecto social, é muito legal, né? Eu estava vendo outro dia uma moça que ela está no LinkedIn, eu não vou lembrar, desculpa, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela falou um negócio interessante, porque ela é surda, ela fala muito sobre isso, e ela tem um aparelho, olha que legal, ela tem um aparelho para ouvir, e aí quando estava o palestrante ficou com o aparelho com ele, então ele ficava falando, foi como ela conseguiu ouvir, olha que interessante a tecnologia, né? Olha. Provavelmente ela nunca poderia ter ido num evento desse, presencial, onde o cara está falando no microfone, e ela não consegue ouvir. Enfim, ela escreveu isso lá. Esse aparelho, eu não sei como é que funciona, esse aparelho possibilitou, junto com o microfone da pessoa, ele falar e ela tá ouvindo lá, sabe? Então, assim, uma coisa parece muito simples, mas olha como é inclusão total, né? Inclusão total. Não, tem... os livros em braille, por exemplo, eles são muito grandes, difíceis de produzir. Então, você já tem óculos hoje que faz essa leitura e conta. Não é barato ainda, mas a tecnologia ela tem barateado ao longo dos anos. Então, acredito que vai ficar cada vez mais inclusivo. Eu, pessoalmente, Ana, acho o seguinte, né? Acho que toda tecnologia, ela vem, a princípio, como um conceito muito bom de ajudar as pessoas, como é o seu sonho desde que você falou. É que, infelizmente, como na vida tudo, tem alguns desvios, né? Então, às vezes, as pessoas, infelizmente, acabam usando. Mas, olha só, tantas coisas que a gente está falando aqui para ajudar as pessoas, né? Aí acaba, infelizmente, às vezes, tem interesses pessoais, interesses financeiros, de negócio se perde. Mas se você olhar como conceito, a tecnologia é para ajudar, né? É para ajudar. Como eu falo, a questão do Waze, por exemplo, do próprio Uber, enfim, tudo isso vem para ajudar, vem com uma ideia inicial bacana. É que, por algumas questões, vão se perdendo, né? Mas eu acho que é isso mesmo, é facilitar a vida das pessoas, né? É facilitar. Agora, é claro que, como tudo na vida, quando você tem essas revoluções, elas transformam, né? Elas transformam, né? Outro dia eu vi um negócio bem interessante, né? Quando... porque a tecnologia sempre teve. Quando a gente trabalhou em montadora, tem umas histórias legais. Quando o carro começou a surgir, quem tinha cavalo reclamou. Porque você estava perdendo. Quer dizer, a gente está falando quantos anos atrás? Exato. Né? Mas os cavalos, o trem, a vapor e tal. Então, é que agora, talvez a diferença é que agora é muito rápido, muito né? Rápido. Mas você concorda que isso não é uma coisa de agora? Não. Né? É que assim, com o avanço da abertura do mercado, com os computadores e tal, tudo isso ficou muito rápido. Muito rápido. Mas você sabe que eu vim de uma palestra agora, que nem estava... Que as pessoas falaram de RH mesmo. E falaram que é verdade que as empresas têm muita preocupação em diminuir custo, enfim, mas que existe uma tendência hoje de consciência, né? Mais do que a necessidade, a consciência, saber que o que a sua empresa está fazendo. Perfeito. Que você não é sozinho no mundo, a gente não é, a empresa não é, ninguém é sozinho no mundo. Então, que cada um seja responsável pelas suas ações, né? Dentro do... Então, acho que tem muito a ver com a tecnologia. Eu ouvi isso agora, eu falei, é isso, né? Tem que... Eu queria até aproveitar, eu tenho um quadro aqui, um quadro chamado Reflexões, Provocações e Dicas sobre a Tal Comunicação Interna. Esse quadro, eu uso porque eu trago sempre uma reflexão do livro que eu lancei em 2023, que fala sobre justamente o tema comunicação, né, reflexões. E eu queria ler aqui um negócio que eu achei interessante e tem a ver com a nossa conversa. Enviar comunicados para os colaboradores da empresa pelo WhatsApp pode ser um canal mais rápido,
mas não necessariamente o mais adequado. Tá? Nessa febre do envio dos comunicados a todo momento e por qualquer canal, existe uma chance enorme de perdermos a credibilidade da comunicação interna. Ou pior, gerarmos a falta de credibilidade da importância da área. Porque aí eu encho o cara de e-mail, né? Então, assim, como comunicador aqui, pessoal da comunicação, olhar a aderência dos meios junto aos seus colaboradores deve ser um exercício diário. Até pode ser que o WhatsApp seja um canal. Então, eu coloco aqui como sugestão, né? Olhar com atenção o formato, a linguagem, a periodicidade, né? O que gera a atenção dos colaboradores, né? Apesar, de novo, de parecer mais fácil, e é mesmo o WhatsApp, ele não necessariamente, sem um planejamento, é uma boa escolha, né? E aqui a minha dica do livro, eu quero compartilhar com você, atualize uma planilha de temas que eu tenho que comunicar, né? Quais são os canais, como é que eu tenho que olhar, isso faz sentido para as pessoas, porque isso inclusive do WhatsApp, Ana, até você falou do e-mail, a gente que tem um pouquinho mais de história aí, a gente viveu um momento, e para muitos ainda o e-mail funciona assim, eu acho que o WhatsApp está funcionando assim, para dizer que divulgou. Então, assim, se alguém me reclamar, eu divulguei, eu te chamei para jantar, tá aqui escrito lá. Mas que horas que eu mandei, quando eu mandei, que texto que eu escrevi, entendeu? Então eu acho que o e-mail tinha muito disso. Quantas vezes a gente viu o e-mail como uma ferramenta de segurança. Dizer assim, ó, eu divulguei, eu disse para vocês que ia ter tal auditoria, mas quando eu divulguei sexta-feira à noite, né? Tipo, a auditoria foi amanhã, então não fazia sentido. Então eu acho que assim, o WhatsApp, se não planejado, tem um lado positivo, que é um pouco que você trouxe, mas também tem um lado assim, é mais uma coisa banalizada do meio de outras coisas. E aí começa aquele mesmo comportamento do e-mail, que é assim, eu mando o e-mail e te ligo. Porque assim, como eu não sei se você está vendo, porque não foi bem organizado isso em um planejamento, eu te mandei o e-mail agora. O WhatsApp está sendo mais ou menos assim, não é? Eu mando alguma coisa, e aí tem uma outra coisa que é maluca, que eu depois até que te falar um pouco sobre isso, porque o WhatsApp, talvez essa seja um efeito colateral da tecnologia, que é assim, o WhatsApp, por exemplo, dá a impressão para todo mundo que eu estou 24 horas conectado e conectado com você. Verdade. E parece que eu cobro de você uma resposta a todo momento. E a gente esquece de uma coisa, que às vezes é difícil explicar isso dentro do mundo corporativo, nas relações pessoais talvez um pouco mais, mas ainda não, que é assim, cara, eu vi, mas eu não estou afim de responder. Eu não estou com cabeça para responder. Você percebe? Porque o WhatsApp me dá ao meu interlocutor a, entre aspas, segurança que tá todo mundo conectado. E às vezes eu digo assim, cara, para quem você tem um pouco mais de intimidade, né? Eu vi que você mandou, mas eu não li. Eu não estou afim. Eu não consigo responder agora. Acho que esse é um efeito colateral um pouco, né? Parece que a gente está disponível 24 horas, né? Parece que está. E não realmente não é, porque tem pessoas que não leem, né? Tem pessoas que já conversaram comigo e falam assim, eu tenho que decidir. Ou eu trabalho ou eu leio o WhatsApp. Então, eu falo assim, se for urgente, me liga. Porque o WhatsApp vai ficar a hora que eu puder. Então, realmente vai... O ponto aí que eu acho, eu gostei disso que você falou, que uma coisa que me veio na cabeça é o seguinte, em comunicação fala um pouco sobre isso. A gente precisa criar alguns acordos, alguns combinados. Eu tenho até, outro dia até escrevi isso no LinkedIn. Eu tenho um primo que ele até, todas eu lembro dele. Ele fala assim, eu não escuto áudio de WhatsApp. Eu não escuto. Mas ele disse isso para as pessoas, inclusive para a esposa dele. Eu não escuto WhatsApp. Então assim, não adianta que você manda para... Mas ele disse para você. Teve uma pessoa uma vez, um cliente meu, foi bem interessante isso também. Foi uma experiência muito interessante. Eu, Fábio, tenho um comportamento, isso é meu. Eu mando um oi para você. Bom dia. Se você não responde, eu não continuo a conversa. Sim, claro, se eu estou num projeto com você, se a coisa está caminhando, se é minha esposa, ok. Mas se alguém assim que eu ainda estou, né, criando, eu não, mas é Fábio. E aí uma vez eu mandava para a moça, era uma cliente minha, ela estava no Espírito Santo, eu estava em São Paulo, e às vezes eu mandava um WhatsApp para ela, assim, oi, tudo bem? Que eu queria falar alguma coisa com ela. E ela não respondia. Aí passava 2 dias, às vezes um dia e tal, e eu ligava para ela, ela falou, Fábio, faz o seguinte, cara, manda tudo de uma vez, não fica mandando picado. Manda tudo de uma vez, porque esse negócio que você manda bom dia, eu fico esperando que você mande alguma coisa, e eu fico esperando que ela fale alguma coisa. Aí eu aprendi um pouco.
com ela. De novo, acho que você precisa criar alguns combinados. Hoje eu diria para você que eu estou mudando um pouco isso, eu estou evoluindo. Eu mando metade, assim, tipo assim, eu não mando tudo, porque eu acho que é meio punk, porque às vezes, de novo, você pode estar acontecendo muita coisa na sua cabeça, né? Mas eu digo assim, oi Ana, bom dia, tudo bem? Eu precisava falar com você sobre o podcast. Então eu já dei para você uma introdução, você já viu que eu evoluí, eu já coloco uma frase ali. Aí você pode dizer, Fábio, outra coisa, eu, Fábio, faço isso. Eu, Fábio, eu posso te mandar um áudio? Acho que aconteceu com você. Porque às vezes, de novo, você, não é assim, não é que eu não quero, eu não tô afim, eu tô ocupado, eu tô não sei aonde, eu tô com a minha filha e tal. Então eu acho que também tem um pouco disso, né? E aí tem até uma pergunta que eu queria te dizer, né? Que eu acho que é muito que conecta isso, né? Porque mesmo com todo o avanço tecnológico, você concorda que a questão mais importante são como é que a gente usa a tecnologia? Com certeza. Com certeza, como a gente usa isso na comunicação ou em qualquer lugar. Eu sempre falo isso, tipo, às vezes se um processo estiver ruim, não coloca a tecnologia em cima, porque aí vai criar o caos, porque a tecnologia vai fazer muito mais rápido. Então, se está errado, ela vai, né, disseminar esse erro. Então, assim como a comunicação também, você tem que saber muito bem o objetivo, como você falou. Então, qual o objetivo para usar esse comunicado? O que eu quero? Eu vou aproveitar isso para quê? Eu quero coletar dados? Não quero? Então, é sempre as pessoas que têm que estar ao centro. E as pessoas também quererem usar. Então, no caso de mensagens que não são dentro de um processo, a gente escolhe se a gente vai ler ou não. Isso. Mas se ele fizer parte de um processo de comunicação da empresa, aí tem que ser combinado isso, que o funcionário vai ler, não vai ler, ou porque se ele não quiser ler, não vai chegar o comunicado. E se ele não souber que o comunicado é importante, que vai chegar ou por WhatsApp, ou por e-mail, enfim, ele não vai abrir, não vai saber. Tem uma empresa, por exemplo, que eu atendo, que a gente combinou o seguinte, a gente não manda comunicado toda hora, por exemplo. Tem um combinado. Comunicado é às 8 horas da manhã. Eu acho muito over você manda 5 comunicados, 5 e-mails por dia. E aí você está dizendo para o cara o seguinte, prioriza aquilo que você quiser priorizar. E cada um prioriza o que você quiser. Então, acho que é exatamente o que você falou. Eu acho que é importante essa questão que você traz. Quer dizer, é muito mais como as pessoas vão usar a tecnologia, até para não banalizar, né? Você falou uma coisa muito interessante, eu me lembrei, eu acho que ele era gerente de TI da Ford, talvez já deve, inclusive do ABC, chamava Edson Badan. Ele falou uma coisa interessante que você acabou de falar agora. Ele falou, se você não combinou antes, não é a tecnologia que vai resolver isso. Exatamente. É isso. Você quer implantar, por exemplo, pensando em RH, tinha muito disso, né? Vamos fazer agora um processo onde a admissão vai ser feita tudo eletronicamente. Né? Aquelas coisas. A folha de pagamento, por exemplo. Se você não combinou antes como é que vai funcionar, não vai ser a tecnologia que vai resolver. A tecnologia ela vai potencializar, pode até corrigir algumas coisas. E eu falo em comunicação interna. Tecnologia não vai resolver aquilo que você não combinou no offline, certo? Certo. A tecnologia é o meio, sempre é o meio. Né, de chegar de uma ponta a outra, mas ela não, assim, ela não é mágica, não vai resolver. Não vai resolver. Aquilo que não tiver combinado, não tiver dentro de um processo, enfim, é isso. A tecnologia não vai fazer mágica, nunca. Ana, a gente está chegando no final, eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente aqui. Eu tenho um quadro chamado Putz, deu errado. A gente escuta um monte de coisa que deu certo, fizemos isso, fizemos aquilo e tal. Eu tenho várias histórias para depois te contar, mas eu queria te ouvir. Tem alguma coisa assim, algum case que você fala, putz, isso não deu legal, aprendi com isso foi diferente, apresentei lá pro meu cliente, enfim, na escola. Eu tenho até dois cases de comunicação com tecnologia, né? Então, por exemplo, a gente recentemente fez um evento e foi muito rápido, foi assim, corrido. E aí a gente começou a se comunicar pelo WhatsApp, né? Então, preciso disso, é decidido isso, quem vai palestrar, fulano, tal, não sei o que. Tá, tudo WhatsApp. Nenhuma ata ou alguma plataforma que você guarda histórico, não usamos essa tecnologia. E o que aconteceu? É claro que a comunicação ficou truncada. Em alguns pontos, teve algumas decisões que ninguém sabia quem tomou aquela decisão.
Então, foi uma falha. Então, veja, pessoas de tecnologia fizeram uma coisa às pressas e não usaram uma plataforma. Então, esse é um erro que eu acho, não sei se você quer fazer mais alguma pergunta sobre isso, mas não, é isso. Foi... então, e realmente, se você não tem um local que você guarda as decisões e eventos são coisas importantes, em algum momento vai dar errado. Não deu tão errado, mas a comunicação não foi boa. E o outro exemplo foi dentro da própria... Meus alunos são de tecnologia, e eu passei um trabalho de tecnologia, passei tudo muito bem informado, quer dizer, eu achei que estava tudo bem informado, e não conversamos sobre o projeto. Então foi lá, estava tudo na tecnologia, tudo bem documentadinho, eles só tinham que preencher o que... Mas o que faltou? A interação humana. Eu precisava ter ido lá e conversado com eles sobre os pontos. Nem que fosse só assim, falar... vocês entenderam? Ficou algum ponto? Porque aí eles ficaram só naquela tecnologia e não teve esse... tipo, vamos lá, vamos fazer, né? E isso também foi uma falha de comunicação. Então, as duas coisas que eu me lembro, assim, que eu fui responsável pela comunicação... A gente aprende. Exatamente. Eu queria agradecer muito, de verdade, a sua presença. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi uma conversa muito especial. Gostei dos temas que você trouxe. Queria aproveitar e te entregar aqui Temos aqui um mimo. Ai, que lindo. Obrigada. Um mimo que é oferecido pela Cinter e pela Sotile, né, nossos parceiros aqui. Queria agradecer novamente a você, nosso ouvinte, que está aqui acompanhando, seja no YouTube, seja aqui pelo Spotify. Queria agradecer a Progic, a Cinter e a Sotile pela parceria. E queria lembrar você novamente, se você gostou dessa conversa com a Ana, curta aqui, mande seus comentários, acione aí o sininho do YouTube, né, sempre trazendo assuntos, né, do Comunicação Interna Sem Fronteiras. Muito obrigado, Ana, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado pelas explicações. Eu adorei a nossa conversa, de verdade. Muito obrigada pelo convite. Né? Fiquei muito feliz de ter falado sobre o que eu conheço. Né? Muito obrigada mesmo. Obrigado. E você continua nos acompanhando brevemente novos capítulos, novas histórias, novas conexões, Comunicação Interna Sem Fronteiras.